Bom dia, mais uma live. Hoje eu gostaria de meditar um pouco com vocês sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Eu estou aqui fazendo o meu devocional e me deparei com tanta coisa que Deus foi colocando aqui no meu coração, cada versículo, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco. Quem for entrando, seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos lá, João capítulo 16, versículo 1. João capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Exultar-vos-ão das sinagogas, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Repetindo, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E fazer um comentário sobre esse texto. Jesus aqui falando para os seus discípulos, dando instruções do que iria acontecer depois que ele fosse crucificado e morresse e fosse ascendido aos céus. Jesus deixa claro, olha, irão te expulsar das sinagogas, irão matar vocês e ainda estarão achando que farão isso em nome de Deus. A gente tem visto isso no nosso dia a dia. Muitas pessoas não se preocupam em ler a Bíblia, ou quando leem a Bíblia, não se preocupam em pedir para que o Espírito Santo revele para elas, né, aquilo que o Senhor quer falar naquela mensagem, e acaba se tornando pessoas com visões totalmente distorcidas da palavra, fora do que Jesus ensinou, e começa a se voltar contra aqueles que falam da palavra, que falam de Jesus, e ainda essas pessoas, elas têm a convicção de que elas é que estão falando por Deus, e não aqueles que falam de Jesus, falam da Bíblia. É curioso, porque a gente tem visto isso. Eu, por algumas vezes, já me deparei em alguns debates com a pessoa que diz estar na igreja, diz servir ao Senhor, mas quando você começa a ouvir a pessoa e percebe que a pessoa não se preocupa com certas coisas que a Bíblia deixa claro que deve se preocupar, né? Jesus, ele fala na sua palavra, eu amo aos que me amam, né? Mas aquele que ama o Senhor cumpre os seus mandamentos, cumpre a palavra de Deus, cumpre aquilo que Jesus veio dizer, veio ensinar, né? Então, quando a gente às vezes se depara num debate com pessoas que não guardam os mandamentos do Senhor, ou guarda um, mas não guarda o outro, ou não se preocupa com certos mandamentos do Senhor, logo a gente percebe que falta nessa pessoa um amadurecimento espiritual, né? E aí a gente percebe que muitas pessoas
acreditam fielmente que estão servindo ao Senhor, mesmo vivendo uma vida de pecado, mesmo sem fazer qualquer renúncia. E Jesus já tinha alertado sobre esses tipos de pessoas, né? Inclusive pessoas dentro da igreja que às vezes não aceita estar na igreja, mas não quer seguir a palavra de Deus. Jesus já tinha dito sobre isso: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, né? Então, isso aqui, é uma realidade, né? Jesus, ele já havia ensinado, já havia falado para os seus discípulos que essas coisas iriam acontecer. E quando a gente lê isso, a gente sente que está no caminho certo, né? Porque se você serve ao Senhor e não é perseguido, não tem as tretas do dia a dia, né? Porque treta é às vezes você vai falar com uma pessoa que você sabe que ela vai se espernear. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser levada, ela tem que ser falada, né? Então, a palavra do Senhor, ela está mais viva do que nunca, né? Então, só por esses dois textos aqui, é esse o meu comentário que eu queria fazer. E aí, lá no versículo... Bom, vou seguir lendo, e aí quando chegar nos versículos que eu quiser fazer um comentário, eu dou uma parada. Versículo 3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha que fantástico. Jesus, ele repete aqui, ele diz aqui, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele está dizendo aqui, se eu não morrer por vocês, vocês estão perdidos. Porque vocês não terá quem intermedie por vocês. Mas se eu for, Jesus falando, eu enviarei o Consolador. Coisa linda, né? Hoje nós não vivemos aqui nós não vemos a pessoa em matéria de Jesus. Ele veio, morreu, foi ao inferno, pegou as chaves do inferno e ascendeu aos céus. Mas ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, para nos convencer da verdade, para nos fortalecer e principalmente para nos consolar. Jesus, ele chama de Espírito Consolador. Vamos ver o que Jesus vai falando mais para frente. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque ao príncipe deste mundo, já o príncipe deste mundo está julgado.
O versículo 9, quando fala do pecado porque não crê em mim, o pecado ele cega o homem. Se não for o Espírito Santo de Deus para convencer o homem nunca sairia da vida de pecado, porque o pecado cega. Na justiça, Jesus fala, porque vou ao meu Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo, ele mostra que mesmo Jesus não estando em matéria, ele está em espírito e ele irá cuidar de você com todo o amor, com todo o cuidado, se você deixar ele entrar no seu coração. E o versículo 11, da justiça, eu falei, o versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O que é isso? Se Jesus não morresse por nós, seríamos nós que teríamos que ser condenados. O juízo, ele é inevitável. Deus, ele é tão justo, que quando o pecado entrou no mundo, naturalmente surgiu uma condenação, um juízo. Porque Deus é santo, Deus é puro. Deus a palavra fala que não há luz, as luzes e as trevas, elas não se misturam, né? Então, o juízo, ele surgiu quando o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro Adão. E só existia uma forma de anular esse juízo para toda a humanidade, que é Jesus vindo e morrendo por toda a humanidade. E foi o que Jesus fez. Por isso que lá atrás Jesus já vinha explicando, eu tenho que ir, porque se eu não for, vocês estão com um grande problema. E aí aqui o juízo, o Senhor, ele fala aqui, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence que, se não fosse por Jesus, quem teria que estar naquela cruz era eu, era você, era toda a humanidade. É o Espírito Santo que faz isso. Se alguém tentar te convencer com palavras na Bíblia, ele pode até convencer, mas esse trabalho de convencimento é o Espírito Santo que faz. E ainda bem, né? Porque o Espírito Santo, ele não nos decepciona, né? O Espírito Santo, ele realmente faz com que a nossa vida tenha um sentido, um significado, né? Então, tá aí, Jesus falou que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque o pecado cega, mas o Espírito Santo, quando ele entra na sua vida, ele abre os seus olhos. Da justiça, porque seria justo que eu morresse pelos meus pecados, mas Jesus, ele entrou na minha frente, entrou na sua frente e disse, não, o Ezequiel não, você não. Ele entrou na frente e assumiu essa dívida. E do juízo, que é entender que quando há pecado, há um juízo. E Deus irá julgar todos. Mas o Espírito Santo nos convence que tem esse juízo, mas Jesus veio para nos salvar, nos resgatar. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Esse versículo é lindo. Quando vier aquele Espírito da verdade. Olha, ontem foi 1º de abril e é popularmente conhecido como o Dia da Mentira. Eu nem quis fazer live ontem, porque é toda hora o pessoal brincando nas redes sociais, botando fake news, mensagens bastante absurdas para deixar claro que é mentira. Mas aqueles que têm o Espírito da verdade não compactua com a mentira. Nós não podemos aceitar a mentira como uma coisa normal para a nossa vida. Aqueles que têm o Espírito da verdade não compactua com a mentira. E esse Espírito da verdade, ele foi enviado por Deus através de Jesus, né? Com a morte de Jesus, ele então enviou esse Espírito da verdade para nós. Esse Espírito vos guiará em toda a verdade. Então, se você anda vivendo em mentira, tem alguma coisa errada. Não se pode admitir viver em mentiras. E a gente sabe que não é fácil. Hoje no mundo, ser verdadeiro é um desafio. Falar a verdade é um desafio. Hoje a gente tem que medir bastante as palavras, porque tudo hoje é processo, problemas e mais problemas. Mas um dos mandamentos do Senhor está aqui, levar uma vida de verdade, né? Ser guiado pela verdade. Então, se a mentira está prevalecendo na sua vida, peça a Deus para que o Espírito da verdade ele tome conta da sua língua, da sua mente, do seu coração. Porque a palavra nos ensina que andar em mentiras não é de Deus. Não é isso que Jesus tem para nós, né? E aí aqui tem até aquele ditado popular: a mentira tem perna curta, né? Mas, independente disso, Deus ele quer transformar a nossa vida, nos levar a ter uma vida de santidade com Ele, né? Uma vida de paz, né? Ainda que a vida tenha problemas, tenha percalços, mas a paz só Jesus pode te dar, né? Você vê que tem tantas pessoas cheias de bens, ricas, e tem tudo, às vezes aparentemente uma família bonita, tem bens, tem dinheiro, e aí quando você menos espera, a pessoa se suicida, pula de um prédio, de uma ponte, né? Quantos casos a gente ouve assim de pessoas que aparentemente estava tudo bem, só que quando menos espera ela vai lá e se mata. E em contrapartida, nós vemos aí muitas pessoas que são tão humildes, vivem com tão pouco, mas são tão felizes, né? São tão felizes, são tão dispostos, são tão alegres. E por que isso? É paz. A paz da alma, do coração, só Jesus pode dar. Então, se você precisa de paz, busque a Jesus. Comece lendo a Bíblia. Eu até deixo aqui uma sugestão. Comece lendo lá pelo Novo Testamento, né? E veja lá o que Jesus está falando. Porque Jesus ele está falando na Bíblia. E quando você lê, Jesus ele vai falar com você, né? Então, paz só com Jesus. Mas é isso, ó. Vamos lá, o que dá mais problema na vida? Você viver uma vida de verdade ou de mentira? Vida de mentira, certeza. A vida de mentira, ela cria abismos que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo.
Uma pessoa que vive de mentira, ele não consegue viver com a cabeça erguida. Ela só vive com medo. Ela sabe porque ela vive uma mentira. Mas aqueles que vivem na verdade, eles são seguros, né? Eles são convictos. Por quê? Porque a verdade é isso. A verdade, ela é libertadora, né? Então, tá aí. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E aí, saindo aqui do versículo 13, eu vou lá para o versículo 20 do capítulo 16 de João, que ele fala assim: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está alertando os seus discípulos aqui que, olha, enquanto vocês estiverem chorando, lá fora, o mundo estará se alegrando. Enquanto vocês estiverem se lamentando, chorando aos pés do Senhor, buscando a face do Senhor, o mundo lá fora pode até estar alegre. Mas, está dizendo, o mundo se alegrará. Nós passamos o mês de fevereiro, né? Tá aí o mês do carnaval, que é a festa da carne, né? Todos vão lá para se alegrar, né? Alegrar a carne, né? Mas a igreja, ela vai para a oração. O povo de Deus, ele vai chorar, ele vai clamar ao Senhor por misericórdia. Porque sabe que toda iniquidade praticada pelo homem, isso se reverterá em juízo para a nação, que é o chamado juízo coletivo, né? E Jesus, ele fala: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo alegrará, e vós estareis tristes. Tem hora que a gente fica bem triste mesmo, né? É inevitável isso, né? A Bíblia falou que a gente ia ter momentos que a gente ia ficar triste. E a gente ia ficar triste e o mundo lá ia se alegrar. Jesus já tinha dito isso, está na palavra. Não por um acaso a palavra ela é mais atual do que nunca, né? Mas olha o que Jesus ele fala: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus ele deixa claro que haverá momentos difíceis na vida do homem. Haverá momentos em que ele vai ficar triste, ele vai ficar abalado, que ele vai chorar, que ele vai se lamentar. Mas a sua tristeza, o Senhor ele vai converter ela em alegria. O Espírito Santo da verdade irá converter a sua tristeza em alegria. Jesus ele fala isso na sua palavra. Isso aqui é uma promessa. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Olha, tem mais aqui. O texto ainda não acabou. Eu vou dar um pulo aqui. Bom, vamos seguindo lendo aqui. Vamos seguindo lendo, porque pelo menos nós estamos alimentando da palavra, né? Versículo 21, capítulo 16 de João. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz à criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará,
e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Uau! A alegria que vem de Deus ninguém tira. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á dá. E até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. A palavra, ela nos possibilita, ela fala para nós pedirmos. Olha, eu vou falar uma experiência minha. Tem hora que eu paro para pedir a Deus algumas coisas e eu que me canso. Eu falei, não, estou cansado de pedir isso. Vou pedir isso mais não, porque eu já entendi que não vai acontecer. A gente fica triste, fica desanimado e tal. Mas o certo é não parar de pedir, não. A palavra fala que a gente pode pedir. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então por que você parou de pedir a Deus, meu irmão? Pode pedir mesmo. Estou falando de Deus, Jesus. Enche de petição lá no céu lá. Pode tumultuar lá, porque Deus dá conta. Então, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O detalhe aqui desse versículo é pedir em nome de quem? Em nome de quem? Pedir em nome de Jesus. Então, esse é o detalhe. Pedi em nome de Jesus. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus está falando aqui que ele tem interesse que você sinta gozo, alegria, né? Com o que você pedir a ele. Claro que ele quer te dar. Mas aí você pediu, ele não deu. Você para de pedir? Não, você continua pedindo, né? Vamos lá. Seguindo, versículo 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vós me amastes e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Lembra que eu havia dito lá atrás? Paz só em Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui encerra o capítulo 16. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Paz é algo que a humanidade tem buscado muito. Nós vemos hoje aquele caso da guerra na Ucrânia com a Rússia. E a mídia até não está divulgando tanto mais. Mas volta e meia tem um país aí se rebelando contra outro, enfim. E quando não é o país, é a falta de paz na família, no trabalho,
entre os amigos, entre os colegas, entre os vizinhos. São tantos problemas que, se tem uma coisa hoje que, se um ser humano tivesse condição de vender a paz, ele ia ficar muito rico. Porque hoje paz é para poucos, né? E é engraçado porque a palavra fala que paz, ela deixa claro que uma coisa é ter paz, outra coisa é ter aflições, ter problemas. Ter problemas não quer dizer que você não vai ter. Ter paz não quer dizer que você não terá problemas. Isso não tem nada a ver. Você continuará tendo problema. Pode ter problemas ou não. Pode ter aflições ou não. Mas a paz é diferente. A paz é aquela leveza, aquela certeza de que tudo vai terminar bem. Que Deus está no controle de tudo. Que Ele cuida de você. Que Ele cuida da sua família, dos seus negócios. E que Ele não te abandona. Se o seu ente querido te abandonou, se a sua família te abandonou, se os seus amigos te abandonaram, Deus não te abandona. E quando você tem a paz de Deus no seu coração, você não se abala, né? Você, mesmo com muitas aflições, você não se abala, porque paz é algo que é algo inexplicável, né? E certo é que paz só em Jesus. Nenhuma outra paz é verdadeira a não ser a que vem de Jesus. E justamente porque ela vem através do Espírito da verdade, né? Então, eu lembro que eu tenho um cantor, né, o Cleiton Queiroz, ele fala a verdade, cara. Você não cansa de mentir, não. Fala a verdade, ande em verdade, vive em verdade, né? Você vai ver como você atrai uma paz para você. Ainda com problemas, pessoas às vezes não gostam de... Mas fala a verdade. E obviamente, às vezes você está em situação que você quer falar a verdade. E aí você não pode. O que você faz? Você não fala nada, pô. Já que não é para falar a verdade, então não fala nada. Porque o problema é que a pessoa, em vez de se omitir, ficar na dela, ela quer justificar ou começa a falar o que é a mentira. E aí não, poxa. Se for para falar mentira, fica calado. Entendeu? E é uma questão de treino, né? Isso é um exercício, né? Eu falo que eu me policio toda hora, porque mentir é fácil demais. É fácil, é bom, mas eu não quero isso pra mim. Então, eu escolhi viver uma vida de verdade. Então, quando a gente sente que falou uma coisa, já logo, oh meu Deus, me perdoa, já procura corrigir. Mas o que eu mais faço é tomar o cuidado de não falar. Já que vai falar mentira, fica quieto, né? Então, é isso. Bom, essa é uma live. Eu vou encerrando por aqui. Eu quero também falar sobre o capítulo 17 de João. Mas aí vai ficar uma live muito grande. E aí, para não ficar uma live muito grande, eu quero encerrar por aqui. Bom, eu vou encerrar com uma oração. Se você estiver vendo essa live aqui, quero orar com você, ou orar junto com você. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, por cuidar tão bem da minha vida, da vida da minha família. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra.
Eu peço também por aqueles que me ouvem nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, entrando com o Espírito da verdade no coração de cada um daqueles que me ouvirem agora, Senhor. E que o Espírito da verdade, Senhor, possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E que os seus olhos sejam abertos, que a sua mente ela seja renovada, o seu coração seja purificado, seus lábios, Senhor, seja tocado com brasa viva, Senhor, para que dos seus lábios passam a sair só aquilo que é a verdade. Tira, Senhor, toda a mentira dos nossos corações e nos ensina, Senhor, a viver uma vida de verdade, falar a verdade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti e a cumprir os Seus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir os Seus mandamentos e meditar na Tua palavra. Nos ensina, Senhor, como agir, como falar. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida do nosso trabalho, dos nossos empregos. Cuida, Senhor, dos nossos negócios, Senhor. E tenha liberdade, Senhor, do nosso coração, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser fazer. Porque nós aceitamos a Ti, Senhor, como nosso dono, nosso Rei, o nosso Senhor. Reconhecemos que precisamos, Senhor, de Ti. E sem o Senhor, nós não somos nada. Então, eu te peço assim, Senhor, e agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa live vai ficar gravada, né? E eu desejo a você um excelente dia. Hoje é sábado, né? Que Deus possa abençoar sobremaneira a sua vida, a sua família. E fique com essa palavra, né? Que Deus possa te abençoar muito. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.